Bom dia, graça e a paz de Jesus, todos e todas, inclusive quem está longe. Deus te abençoe onde você estiver e quando você estiver. Olha, tem dias que dá um medo de vir aqui, sabe? Queria que você sentisse um pouquinho a palpitação do meu coração. Quando eu penso que nós estamos diante da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, do Evangelho, e o peso que tudo isso tem, a perna chega a tremer. E eu agradeço muito o seu coração tão generoso em acolher o Evangelho a cada domingo pela manhã. Para mim é uma honra, é uma alegria, e um ministério que eu cumpro com muito temor diante de Deus. Cada dia mais as palavras vão ganhando densidade, e eu agradeço o seu coração de estar aqui nessa manhã mais uma vez. Eu quero ler o Evangelho hoje pela manhã, no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8. Queria que você acompanhasse comigo, deixasse sua Bíblia aberta, seu aplicativo aí aberto, para lermos juntos a Palavra de Deus. No domingo passado, eu lhes falei sobre o Evangelho da Graça de Deus contra a religião fundamentalista. Hoje eu quero lhes falar sobre o Evangelho da Graça de Deus contra a religião mercantilista. E por mercantilista eu estou tomando o conceito mais elementar. Mercantil é aquilo que é próprio do mercado, é aquilo que está no mercado, é aquilo que está sujeito à transação de compra e venda. E é sobre isso que eu quero falar, uma religião mercantilista, uma religião de mercado, contra o Evangelho da Graça de Deus. Aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, e se você conhece bem o Evangelho, você sabe que surgiu uma grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém, e começa com o martírio de Estevão, narrado no capítulo 7. Estevão morre apedrejado. E no capítulo 8, versículo 1, diz então que desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Os cristãos fugiram de Jerusalém, e ficaram em Jerusalém apenas os apóstolos. Diz o versículo 4, que aqueles que foram dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então os cristãos saíram de Jerusalém pregando o Evangelho. Veja que interessante que o nascer do movimento cristão não é apostólico, ou a expansão do movimento cristão não é apostólica. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Foram as pessoas, entre aspas, comuns, que foram por todos os lugares, fugindo da perseguição de Jerusalém, e saíram anunciando o Evangelho. Então diz aí o versículo de número 5, que indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Veja que interessante, o anúncio da autoridade de Jesus Cristo, a ministração de curas, o exorcismo, isto é, a palavra de Deus anunciada e se espalhando com a confirmação divina. Isso está no capítulo 1 de Hebreus, o verso 14, que Deus ele confirmava o testemunho do Evangelho
produzindo, realizando sinais e maravilhas. Então, é isso que está sendo dito aqui, que o evangelho anunciado por Filipe era um evangelho que era ratificado pela manifestação do poder de Deus, com sinais e maravilhas e com exorcismos. E houve grande alegria naquela cidade de Samaria. E veja que interessante que também um homem chamado Simão, versículo 9, na cidade de Samaria havia um homem chamado Simão que praticava feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. E ele impressionava todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Olha que interessante, duas expressões, né? Simão fazia feitiçaria e fazia mágica. As duas coisas andam misturadas, era ilusão. Não havia realidade, essa é a descrição de Lucas. Está dizendo, aquilo que Simão fazia não era realmente uma manifestação de poder espiritual, era uma ilusão, magia, manipulação. Então diz a palavra de Deus no versículo 12, que no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. Quem creram nele? O povo da cidade que se impressionava com Simão. Agora estavam impressionados com Filipe e creram na mensagem de Filipe. Creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Diz o versículo 13, presta atenção nesse versículo 13 de Atos 8. O próprio Simão, feiticeiro, mágico, ilusionista, o próprio Simão também creu, foi batizado, seguiu Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. 4 características muito interessantes dessa experiência religiosa de Simão, o feiticeiro. Primeiro, acreditou. Quando Filipe disse, Jesus Cristo é o Senhor, o reino de Deus está aqui presente nesta cidade, o Simão disse, eu acredito nesse Jesus Cristo aí. Eu acredito que Ele é o Senhor, eu acredito que Ele é poderoso, eu acredito. Foi batizado, acompanhou Filipe de perto, foi discipulado. Acompanhou o homem de Deus. Por onde Filipe andava, o que ele ensinava, o que ele pregava, o que ele protagonizava como sinais e maravilhas da parte de Deus, o Simão testemunhou. E viu o poder de Deus. O Simão foi um sujeito integrado na fé numa comunidade carismática, pentecostal, poder de Deus manifesto. Acreditou, foi batizado, foi discipulado e viu o poder de Deus. Eis um cristão, certo? Há controvérsias. Há controvérsias. As nossas comunidades chamadas evangélicas no Brasil estão cheias de pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que passaram pelo batismo nas águas e foram integradas na vida comunitária, que acompanharam a pregação do Evangelho por toda parte, ouvem o Evangelho, foram doutrinadas, ou foram catequizadas, ou foram instruídas, ou foram discipuladas, ouviram, apreenderam as verdades do Evangelho e testemunham muita transformação na vida de muita gente. Por enquanto, isto significa que estas pessoas têm uma experiência religiosa. É o que diz aqui de Simão. Mas vamos seguir a leitura. Atos capítulo 8. Versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha que interessante. Houve perseguição, os cristãos saíram pregando o evangelho, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém.
Você se lembra quando na Bíblia diz que o evangelho chegou a Antioquia e os apóstolos enviaram Barnabé para ver o que estava acontecendo, e Barnabé chega na cidade de Antioquia e vê a graça de Deus? O que está acontecendo nessa narrativa do livro de Atos dos Apóstolos é que os apóstolos ficaram em Jerusalém, e à medida em que o evangelho se espalhava e chegava em outras cidades, outras culturas, e atravessou a fronteira étnica, porque até então eles entendiam que Jesus era o Messias dos judeus. Jesus era judeu, frequentava a sinagoga. Jesus entra em Jerusalém aclamado como filho de Davi. Jesus é judeu. E eles estão entendendo que Jesus é o Messias dos judeus. Mas quando o evangelho atravessa uma fronteira étnica, por exemplo, chega em Antioquia com os gregos, com os gentios, com os que não eram judeus, o que os apóstolos fazem? Enviam Barnabé para verificar se o evangelho que chegou aos gentios em Antioquia foi o mesmo evangelho que saiu de Jerusalém. A mesmíssima coisa está acontecendo aqui. O evangelho chega entre os samaritanos, e o que é o samaritano? É judeu misturado com gentil. É judeu que, na visão dos judeus, é judeu não sangue puro. Que os judeus, inclusive, não consideravam judeus. Havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Então chega a notícia em Jerusalém de que o evangelho chegou aos samaritanos. O que os apóstolos fazem? Vão lá verificar se o evangelho que chegou em Samaria foi o mesmo que saiu de Jerusalém. Então Pedro e João chegam lá para ver o que está acontecendo. Lembra-se que em Atos 2 o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. O que Pedro e João vão fazer em Samaria é verificar se a mesma coisa acontece entre os samaritanos que aconteceu entre os judeus em Jerusalém. Capítulo 8, versículo 14. Enviaram Pedro e João para verificar. Versículo 15. Pedro e João, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Olha, acreditou, foi batizado, foi discipulado, testemunhou os sinais e maravilhas que Filipe protagonizou, mas Simão não havia recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo não havia sido derramado sobre os samaritanos do mesmo jeito que fora derramado sobre os judeus em Jerusalém. Então Pedro e João chegam, oram pelos samaritanos, e diz a palavra de Deus que o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Versículo 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Por que é importante isso? É importante que Pedro e João, apóstolos, estejam lá e vejam que o mesmíssimo fenômeno de Jerusalém, em Atos capítulo 2, aconteceu também entre os samaritanos, para que os judeus não dissessem, não, mas a experiência que nós tivemos em Atos capítulo 2, no Pentecostes, em Jerusalém, é de primeira qualidade. A dos samaritanos é secundária, é de segunda categoria. Ela é derivada da nossa, mas não é igual à nossa. Pedro e João estão lá dizendo, não, é absolutamente a mesmíssima experiência. Eu orei, João orou, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles do mesmo jeito. Capítulo 8, versículo 18. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha a religião mercantilista aí. Eu dou a vocês dinheiro para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha que interessante. Ele não quer dinheiro para que o Espírito Santo venha sobre ele. Não é isso que está na cabeça do Simão.
Não é isso que está na intenção do Simão. Eu quero adquirir uma capacidade, uma competência, uma autoridade. Lembra que ele é apresentado como feiticeiro? Feiticeiro manipula poder. Feiticeiro controla consciências. Feiticeiro ilude entendimentos. Feiticeiro engana. Feiticeiro se apodera dos seus auditórios. Simão tem essa mentalidade. Eu quero essa capacidade que Pedro e João têm, que vocês apóstolos têm. Eu também quero este poder e essa autoridade para que o Espírito Santo venha sobre os outros. Esta postura religiosa de que eu sou homem de Deus, tenho poder e tenho autoridade e capacidade para controlar vocês. Eu tenho poder, autoridade e capacidade como homem de Deus, pensa o feiticeiro, para dizer sobre quem o Espírito está e quem não está, sobre quem o Espírito vem e sobre quem o Espírito não vem. Aliás, eu controlo a hora, o dia, o momento, a ocasião e a situação e o preço para o Espírito Santo vir. Essa é a religião mercantilista. É uma religiosidade em que o agente humano, ele não está participando da experiência, ele está manipulando e controlando a experiência. É uma espiritualidade em que eu estou preocupado com a sua experiência. Eu estou atento à sua experiência. E eu estou querendo controlar a sua experiência. Eu quero estar sobre você. Inclusive, me custou caro ocupar esse lugar que eu ocupo, porque Simão ofereceu dinheiro. Essa religião mercantilista é uma religião ousada. E Pedro, sendo Pedro, veja Pedro sendo Pedro. Versículo 20. Sabe que Pedro era um homem, era um gentleman. E ele responde, vai para o inferno. Assim que ele responde. Vai para o inferno, você e o seu dinheiro. Ele diz no versículo 20, pereça você com o seu dinheiro. Essa palavra que ele usa aqui, Lucas, pereça, é a mesma que Jesus usa em Mateus capítulo 7, quando ele fala que espaçoso é o caminho, larga é a porta que conduz à perdição. É como se Pedro dissesse literalmente para esse Simão, vai para o inferno, você e o seu dinheiro. Por quê? Porque você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Você pensa que pode comprar o favor de Deus com o volume das suas orações, com o seu jejum, com o seu comportamento moral, com a sua frequência à religião, com a sua corrente de oração, com a sua participação nas 7 semanas da restituição. Você acha que você compra com isso? Uma vez eu peguei um táxi e o taxista disse, o senhor é a última corrida que eu faço hoje, porque daqui eu vou para a igreja. Eu falei, que bom. Não me identifiquei ainda, eu era apenas um passageiro. Que bom, que igreja o senhor vai? Na igreja tal. Eu falei, que bom. Ele falou, eu estou na corrente. Ele falou corrente num sentido, eu ouvi em outro sentido. Estou na corrente. 40 dias, eu não posso falhar hoje, porque Deus abençoa quem persevera e abomina quem retrocede. E se eu falhar hoje, eu tenho que voltar para o zero. O cara já está 37 dias, falhou, volta para o zero, mais 40. Porque Deus abençoa quem persevera e abomina quem retrocede. O Pedro diria, esse é um pessoal acorrentado pela feitiçaria que pensa que pode comprar
o dom de Deus. Aquilo que Deus dá é sempre dom, é sempre dádiva, é sempre presente. Tudo que temos de Deus jamais é nossa conquista. Tudo que recebemos de Deus jamais é algo que faz de Deus o momento segundo da relação. Você aprendeu isso, que Deus é momento segundo, e aprendeu com base bíblica. Quer que eu prove para você? Trazei todos os dízimos, para que haja mantimento na minha casa, e depois que você trouxer os dízimos, o que você faz? Faça a prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênção tal que faça de vocês prósperos e abundantemente prósperos. Que lógica é essa? Primeiro você traz o dízimo, e tendo você sido fiel, tendo você perseverado, Deus responde a você abençoando você e abrindo a janela do céu. Agora, se você não trouxer o dízimo, não espere prosperidade de Deus, e pior, não trouxer o dízimo, espere gastar na farmácia. Espere o gafanhoto, o devorador. Religião de feitiçaria. O Evangelho ressignifica isso. Romanos capítulo 11. Paulo pergunta: quem primeiro deu a Deus para que Ele recompense? Nós não damos a Deus nada com a intenção de receber algo em troca. Inclusive porque só temos para dar aquilo que dele recebemos. Paulo pergunta aos Coríntios, no capítulo 4, o que é que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, como é que você se orgulha como se tivesse conquistado? Tudo que você tem é dom. Já parou para pensar que você só busca a Deus porque Ele te buscou primeiro? Que tudo que você faz para Deus é sua resposta à interpelação dEle na sua vida? É isso que a Bíblia Sagrada diz, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Isso se chama graça. Tudo quanto Deus faz, Ele faz motivado não por uma ação nossa, mas autodeterminado. Não existe nada do lado de fora de Deus que faça Deus agir de um jeito que Ele não agiria por si mesmo. Essa religião mercantilista que tenta subornar Deus, faz de Deus um ídolo. Um Deus subornável é um ídolo. E essa religião mercantilista gera em você frustração e culpa e medo. Porque se Deus não está me abençoando como eu espero que Ele me abençoe, ou como Ele prometeu que abençoaria, o que é que eu estou deixando de fazer? O que é que eu estou fazendo errado? O que é que eu estou fazendo mal feito? O que é que eu estou fazendo e eu não deveria estar fazendo, e é por causa disso que eu estou fazendo e não deveria estar fazendo, que Deus não está me abençoando? Está vendo como o controle está na sua mão? O que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo equivocado? Você que está no controle. Deus é um boneco na sua mão. Se você ora certo, Ele te abençoa. Se você está na igreja certa, Ele te abençoa. Se você está debaixo da cobertura espiritual certa, Ele te abençoa. Agora, se você está errado, Ele não vai te abençoar. Porque quem controla a relação dessa religião mercantilista é você, com aquilo que você faz de certo e de errado. E Deus responde. Isso é feitiçaria, isso é magia, isso é ilusão.
O Evangelho da graça de Deus coloca a revelação diante de nós de que tudo quanto Deus faz por nós é dádiva, é graça, é iniciativa divina. E Pedro ensina isso para Simão. Vai para o inferno. Eu não sei se o Pedro, quero ser solidário ao irmão Pedro, se o Pedro expressa um desejo ou ele dá uma notícia. E eu quero crer que ele está dando uma notícia, dando uma informação. Ele está dizendo, olha, essa maneira de pensar, Simão, não dá a você acesso à graça de Deus. Essa sua maneira de pensar, essa sua postura, leva você para o inferno, você e o seu dinheiro, você e as suas orações, você e o seu jejum, você e as suas correntes. Então, ele diz o quê? A Simão, você não tem parte nem direito nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. O problema está no seu coração, não está em Deus. Arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor, talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Ah, isso aqui é maravilhoso. Ah, então, se eu me arrepender, Deus vai. Não, não existe ser então na nossa relação com Deus. Deus vai decidir. Já pensou se eu falar isso para você? Eu tenho duas histórias maravilhosas. Uma do David Wilkerson. Quando eu era bem menino, adolescente, eu li 2 livros que mudaram a minha adolescência. Foge, Nick, Foge e A Cruz e o Punhal. A história de David Wilkerson, que tinha um ministério de evangelização entre os jovens e as gangues de Nova York. O pessoal muito barra pesada, e esse Nick era um cara da gangue dos Mau-Maus, e ele se converte. E David Wilkerson aluga um teatro na Broadway. E ele prega o evangelho lá. E ele faz apelos. E conta a história que um dia ele pregou o evangelho e disse, quem quer entregar a vida a Jesus, vem aqui à frente. E aí o povo veio, e veio um rapaz, ele olhou e disse assim, você aí, ó, com essa cara aí? Não, pode voltar. Com essa displicência aí? Pode voltar, Deus não vai querer você não. Agora imagina o Pedro falando para o Simão, arrependa-se, quem sabe Deus vai te salvar, eu não sei se vai, mas talvez. E era assim que Charles Finney pregava o evangelho. Ele deixava as primeiras fileiras do templo onde ele pregava vazias, e ele dizia assim, olha, enquanto eu estiver pregando, se você sentir o fogo do inferno lamber seus pés, levante-se e venha para as primeiras fileiras, que ao final eu vou orar por você para ver se Deus vai querer te salvar. A gente prega um evangelho do tipo assim, dê uma chance a Deus, tadinho de Deus. Aí, suplicando o seu amor, suplicando a sua vida, entrega a sua vida a Jesus, dê uma chance a Deus. Como se a experiência com Deus estivesse nas nossas mãos. O protagonista é sempre o Senhor. Para nós é um privilégio estarmos aqui. Eu só estou aqui porque Deus me acordou esta manhã. Eu só estou aqui porque Deus inspirou meu coração para estar aqui. Eu só estou aqui porque Deus me revelou o Evangelho. Eu só estou aqui porque Ele me deu o dom. Eu só estou aqui porque Ele me deu a oportunidade de servir. Eu só estou aqui porque eu tive a experiência de conhecer uma comunidade. Eu só estou aqui porque alguém compartilhou o Evangelho comigo. Não é por minha causa. Eu lembro do meu amigo Nelson, ministrando louvor, e ele dizia que quando a gente chegar no céu, vocês não, né? No meu caso, quando eu chegar no céu, o pessoal vai olhar e falar assim, ih, baixou o nível do céu. É por isso que eu falei que vocês não é? Vocês pensaram que eu estava dizendo que vocês não vão para o céu, né? Não é isso. É que vocês não baixam o nível do céu. Aí o pessoal ia dizer assim, ih, baixou o nível do céu, como é que você conseguiu chegar aqui? E a resposta é, foi graça, irmão, graça, superabundante graça. Não se explica por nós, não há nada que nós possamos fazer.
A experiência do arrependimento é inclusive concedida por Deus. A fé é concedida por Deus. Esse é um mistério que a gente não entende. É graça. A gente não manipula, a gente não controla, a gente não negocia, a gente não suborna a Deus. É graça. Essa religião mercantilista coloca o ser humano no controle da experiência. O evangelho da graça de Deus mantém a prerrogativa nas mãos de Deus. A religião mercantilista, ela se fundamenta naquilo que nós, seres humanos, fazemos em relação a Deus. O evangelho da graça de Deus é a revelação daquilo que Deus faz por nós em Jesus Cristo. A religião mercantilista quer que o poder de Deus esteja em sua mão, para que ela controle o poder de Deus, para manipular outras consciências. O evangelho da graça de Deus nos coloca sob o poder de Deus, para que o poder de Deus nos transforme e passemos a nos olhar uns aos outros como irmãos e irmãs. O evangelho da graça de Deus tem esses fundamentos muito bem estabelecidos. A autoridade do nome de Jesus, a graça de Deus e o poder do Espírito Santo sobre nós. Quando nós nos rendemos à autoridade de Jesus e nos rendemos em resposta a uma interpelação de Deus, a um chamado de Deus, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo é quem nos faz lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. O Espírito Santo é quem pega aquilo que pertence a Jesus e compartilha conosco. É tudo o Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos concede o seu fruto bendito. A nossa postura em relação a Deus é passiva. A nossa postura em relação a Deus é que nós sofremos a ação, rendidos à autoridade de Jesus. Sob a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus nos transforma. Isso é o evangelho. A religião mercantilista é muito impressionada com os sinais e maravilhas que Deus faz. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: quem experimentou a ministração do Espírito Santo de Deus na sua própria vida, não tem um alumbramento, um encantamento e uma gratidão maior do que a sua própria experiência de ter sido tocado pelo Espírito Santo. E quem conhece a ministração do Espírito Santo, não está preocupado em controlar a experiência de ninguém, porque está tão ocupado em se colocar diante de Deus para que o Espírito Santo seja derramado sobre sua própria vida, que não dá espaço e não dá tempo para ficar xerifando e monitorando e manipulando a vida dos outros. O evangelho da graça de Deus nos coloca diante de Deus. E aí nós nos encontramos como irmãos e irmãs sobre quem o Espírito Santo age. E nós não precisamos nos controlar uns aos outros, porque estamos todos sob o controle do Espírito Santo de Deus. Esse é o evangelho da graça de Deus, chama milagre. Acontecer isso é milagre. A minha oração, meu irmão, minha irmã, por você nessa manhã, que se porventura houvesse um mínimo de suspeita na sua mente, na sua consciência, que ainda gerasse em você apreensão, medo, culpa, um senso de dívida do tipo, tem alguma coisa que eu não estou fazendo, algo que eu não estou entregando a Deus para liberar o poder de Deus na minha vida.
Se você tivesse um mínimo de preocupação com isso, o meu desejo, a minha oração é que você seja liberto disso. Não é o que você faz, é o que Deus faz na sua vida. Talvez a única coisa que a gente tenha que fazer é abrir os braços. Sim, Senhor. Deus está dizendo, quero abençoar você. Você diz, fica à vontade, Senhor. Estou aqui. A pergunta é, o que eu preciso fazer? Já é do Simão. Nada, fica aí, deixa que eu faço. Inclusive o seu problema é esse, você quer fazer. Você quer ficar no controle. Não, deixa eu fazer. Você tem coragem de dar essa carta branca para Deus e dizer, Senhor, estou aqui, debaixo da autoridade de Jesus, sob o teu Espírito Santo, e eu sei que isso é graça, é bondade sua querer me abençoar. Então eu estou aqui, abençoa a minha vida, fica à vontade. Deus não invade, hein? Então, dê essa permissão, não é dê uma chance. É de permissão, porque Deus está aí batendo em você, dizendo, deixa eu abençoar você, não se preocupe em fazer nada, não custa, não tem preço, é graça, é graça, é graça, esse é o evangelho da graça de Deus, e Deus te abençoe, amém.